Paz do Senhor, igreja, amém? É uma alegria, mais uma vez, estar aqui nesta noite para compartilhar com você uma palavra de Deus. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para você nessa noite, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para o seu casamento. Creio que Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Salmo de número 27, versículo 14. Não, versículo 17. Não, 14 mesmo. Eu confundi aqui. Salmos de número 27, versículo de número 14. Eu quero ler em duas traduções para que possamos meditar nesta noite. Eu queria convidar você a se colocar de pé para que a gente possa ler. É apenas um versículo. Eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Agora olha essa tradução aqui, que coisa linda. Espera no Senhor, seja valente e corajoso. Espera no Senhor. Amém? Tem valente aí? Tem corajoso? Aleluia. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui para compartilhar, Senhor, essa palavra maravilhosa que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Me usa eu como um canal de bênção, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada e o Teu nome, Pai, seja glorificado. Amém. Hoje eu quero falar com você de uma coisa, eu acho que é uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano. É a questão de esperar. O esperar não é fácil. E o título da nossa mensagem é Respeitando o Processo da Espera. O esperar talvez seja uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano. Você vai ver que grandes homens da Bíblia tiveram grandes promessas e assim mesmo não teve paciência de esperar. Isso já nos mostra que não é fácil esperar. Homens que foram chamados para cumprir um propósito e ainda assim não teve paciência de esperar. Você imagina nós pequenininhos, fraquinhos. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você que é possível. Não é fácil, mas é possível. Tem uma frase que eu gosto muito dela, acho que você já viu essa frase no Facebook, no Instagram, em algum lugar. Só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui que está aqui nessa noite tem um propósito. Um propósito de estar nesse lugar, de estar nessa igreja. Um propósito de ter constituído uma família. Eu creio que você tem um propósito, eu tenho um propósito. E nós só vamos viver o nosso propósito se suportarmos o processo. E o que é processo? Processo é tudo aquilo que está entre o que somos hoje e quem queremos ser amanhã. Olha que bacana. Processo é tudo aquilo que está entre o que somos hoje e quem queremos ser amanhã. O propósito, ele nos leva a isso. O que você quer ser amanhã? O que você está sendo hoje? Essa noite é noite da gente refletir. Sabe que Deus muitas das vezes ele vai avaliar nossa força através do processo. Ele vai avaliar nossa perseverança através do processo que estamos vivendo, que estamos enfrentando.
Foi assim com os homens da Bíblia e será assim conosco também. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, creia que é um processo de Deus avaliando a sua força. Avaliando a sua força para viver o seu propósito. Sabe que muitas das vezes eu vivi um momento muito difícil da minha vida e eu perguntava para Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo? E ao longo da história eu fui avaliando, eu fui vendo que Deus estava avaliando era a minha força. Deus estava avaliando a minha fé, a minha perseverança. Ele queria ver se eu estava disposto a viver o meu propósito. E tenha certeza que você também nessa noite, ou já passou por alguma luta, por alguma dificuldade, ou está passando, tenha certeza que Deus está avaliando a sua força. Tenha certeza que Deus está avaliando a sua fé. Tenha certeza que Deus está avaliando se você é uma pessoa constante, se você é uma pessoa perseverante. Deus, ele faz tudo com propósito, para que nós possamos viver ele de uma forma plena aqui na terra. Quando nós lemos esse texto, você vai ver que o salmista, ele estava dizendo assim, eu preciso ser forte. Eu preciso ser corajoso. Eu preciso ser resiliente. O salmista estava sendo perseguido. E talvez a resiliência naquele momento daria sentido à sua vida. Ele precisava adaptar aquela circunstância difícil. Isso que é ser resiliente, corajoso, valente. A gente vai viver um momento na vida da gente que a gente vai precisar ser valente, ser corajoso, esperar no Senhor, exige isso. Ser uma pessoa resiliente. Você vai ter que adaptar a circunstância que está te machucando. Você vai ter que adaptar a circunstância que está te ferindo. O salmista, ele estava fugindo e vivendo um momento muito difícil da vida dele. Mas você vai ver que ele esperava no Senhor. Ele esperava uma saída, ele esperava uma solução. Nesse momento tão difícil, desesperado, ele dizia para ele mesmo, espera no Senhor, seja valente, seja corajoso. Sabe, ele estava falando para a alma dele. Ele estava falando para a alma dele, seja valente, seja corajoso, espera no Senhor, minha alma. Você vai ver no Salmo 42, versículo 5, que o salmista, ele fala assim, porque está batida minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Cara, quando eu li esse salmo, eu pensava comigo mesmo, me dá força. Faça de mim um valente, Senhor. Faça de mim um corajoso. Faça de mim uma pessoa resiliente. Eu quero esperar no Senhor. Quando se olhar para a sua vida, quando se olhar para a circunstância, peça isso a Deus, me dá coragem, me dá força, faça de mim um valente, faça de mim uma pessoa resiliente para que eu suporte esse processo. Quantas vezes orei para Deus dessa maneira? Se tem uma das coisas piores da vida, é esperar. Mas quando olho para o Salmo 27, eu vejo Davi
Um cara exemplo de saber esperar. Ele soube esperar para ser rei. Ele soube esperar para ficar livre dos seus inimigos. Ele nunca quis atropelar os propósitos de Deus na vida dele. Não, ele nunca quis. Eu lembro uma vez que eu estava num grupo de umas 40 pessoas numa roça, e a gente foi fazer uma oração. E eu tinha uns planos, eu tinha uns projetos na minha mente. E se tinha uma das coisas que eu pedi a Deus, é que eu fizesse aquilo que estivesse de acordo com a vontade dele. E esse dia, uma senhorinha, ela foi orar. Fizemos um círculo de umas 40 pessoas. E durante um período de oração, eu senti alguém pegando na minha mão, era ela. E ela falava comigo: respeita o processo, meu irmão. Não atropela os propósitos que Deus tem na sua vida. Respeita o processo. Não apressa Deus. E ela falava comigo dessa maneira. Quer viver os propósitos? Você precisa respeitar os processos. E ela falava com autoridade comigo. E eu falei: ô Senhor, me ajuda a cumprir a sua vontade. Eu preciso cumprir. Eu preciso respeitar o processo. Eu preciso. E eu vinha de uma luta intensa. Porque quando nós não respeitamos o processo, quando nós atropelamos o processo, quando nós queremos passar por cima da vontade de Deus, sabe o que Deus faz com a gente? Eu lembro que eu tive aqui em 2015 e fui deportado. E eu lembro que eu não respeitei o processo de Deus. Foi antes dessa mulher falar isso comigo. Só que eu estava tão agoniado, querendo viver algo de Deus. Sabe o que Deus fez comigo? Deus me pegou aqui, me trouxe aqui e me levou de volta ao lugar de origem. Porque quando nós tentamos cortar atalho, Deus encaminha de trazer à tona aquilo que Ele quer fazer. Quando nós não respeitamos o processo, sabe? Vamos voltar ao nosso lugar de origem. E Deus me leva para lá de volta. E aquilo que eu tinha omitido da minha esposa e do meu filho veio à tona. Sabe? Uma tristeza invadiu meu coração. Sabe por quê? Porque eu não respeitei o processo. Eu não respeitei o processo. E Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente conserta, para que a gente tome uma nova direção. Então, nessa noite, o conselho é: não corta atalho. Respeita o processo para viver o propósito. Respeita o processo. Respeita a luta, as dificuldades. É só Deus avaliando a sua força. É Deus avaliando a sua força. É Deus avaliando a sua fé. É Deus avaliando a sua perseverança. O dia que eu estava preparando essa mensagem, eu já preguei essa mensagem aqui numa quarta-feira. O dia que eu estava preparando essa mensagem, a Erli mandou um vídeo para mim. Eu fui inserir o que eu vi naquele vídeo nessa mensagem. A gente tinha dado uma reforma na casa. A casa tinha ficado muito bonita. E ela fez um vídeo do terreiro assim, do quintal. Ela fez um vídeo mostrando a casa. Mas quando ela voltou a câmera para cá, eu vi um toco cortado, uma árvore que tinha ali cortada. Aquele toco estava a uma altura assim. Você sabe que eu estava preparando essa mensagem na hora que eu vi aquele vídeo?
Eu imaginei uma coisa, gente, como que é a coisa? Como que são as coisas? Eu lembro quando eu mais ela escolhemos plantar aquela árvore ali, dentro do nosso quintal. Porque nós queríamos uma sombra no quintal. Queríamos um lugar para a gente chegar com o carro e pôr debaixo da árvore. Aquela árvore, ela ia dar sombra na nossa varanda, na nossa casa. Aquela árvore ia servir no lugar para a gente comer um churrasquinho, beber um refrigerante ali na sombra. Gostoso. Ela ficou muito bonita, essa árvore. A gente plantou um ipê. Mas só que para desfrutar da sombra que ela ia oferecer, nós tínhamos que respeitar o processo dela. O processo do crescimento. Nós poderíamos aguar, nós poderíamos adubar, sabe? Mas ela não ia crescer da noite por dia. Aquela árvore levou anos para crescer. Foi necessário respeitar o processo de crescimento dela para que nós desfrutássemos da sombra que ela ia nos oferecer. Sabe de uma coisa? Muitas das vezes nós queremos desfrutar da sombra que Deus oferece, mas não queremos obedecer o processo. Queremos passar por cima. Queremos fazer da nossa maneira. Sabe o que aconteceu com essa árvore? Cortamos a árvore. Sabe por quê? Porque ela não respeitou o limite. Não respeitou. De repente ela começou a quebrar a calçada. Daí a pouco ela começou a ir em direção à varanda. Aí eu falei com a minha esposa, não vamos cortar. Vamos cavar o chão, vamos bater um concreto. E aí a raiz vai descer para baixo. Pois a raiz desceu para baixo, passou para cima, debaixo daquela laje e começou a quebrar de novo. Tivemos que cortar a árvore. Senão ela prejudicava a nossa casa. Tem um rei na Bíblia que não respeitou o limite. E Deus cortou o reinado dele. Saul. E deu o reinado dele a outro. A Davi. Porque quando nós não respeitamos o processo, ou não respeitamos os limites, Deus pode fazer isso com a gente também. Tem gente que gosta de passar por cima do outro. Tem gente que não respeita limite. Aí vai acontecer como aconteceu com Saul. Para você ter uma ideia, quando você chegou aqui, nesse país, você teve que respeitar o processo. Por exemplo, tem gente aqui que já morou com várias pessoas. Para ter a sua casa hoje, foi necessário morar com os outros. Para ter a casa que você tem, o apartamento que você mora, você teve que suportar um processo. Talvez você até conviveu com pessoas que você não adaptou bem com eles, mas era um processo para que hoje você tivesse a sua casa. Se você chegou aqui ganhando talvez 15, 17 dólares e você teve que respeitar o processo, não tem como começar ganhando 20, 30. Tem que respeitar o processo. Você chegou aqui, você era ajudante de carpinteiro e hoje você é um carpinteiro, mas para chegar um carpinteiro, né, pastor? Teve que respeitar o processo. Teve que respeitar o processo. Você limpava a casa para os outros e hoje você é dono de uma companhia. Mas para chegar na companhia teve que respeitar o processo. Não teve como pular isso e ser dono de uma vez. Se nós queremos viver o propósito, nós precisamos respeitar o processo. Olha que interessante, até a natureza nos ensina. Você não pode viver o outono sem passar pelo verão. Você não pode viver o inverno sem passar pelo outono.
Você não pode viver a primavera sem passar pelo inverno. Até a natureza nos ensina. E muitas das vezes nós queremos passar por cima, nós queremos atropelar. Você já viu a mulher grávida? Tem um processo de 9 meses. E quando é interrompido o negócio fica sério. Porque o processo é 9 meses. É assim. A criança, o bebezinho, olha lá. Tem um processo. É um bebê, amanhã uma criança, depois um adolescente, depois um jovem, depois um adulto, depois a terceira idade. Bem, né, pastor? Processo. Não tem como atropelar. Por você comer um arroz gostoso, tem que passar pelo processo do cozimento. Como é que você vai comer um arroz cru? É um processo. Tem gente que tem pressa com cru. Não espera nem cozinhar. Atropela o processo. Vai assar uma picanha. Tem um processo. Essas são as coisas naturais da vida. As coisas que você olhando aos seus olhos não são impossíveis de fazer. Mas quando nós esperamos diante da improbabilidade, do impossível, aqui é muito mais difícil ainda. Quando você espera diante da improbabilidade, diante daquilo que é impossível aos seus olhos, essa parte é mais difícil ainda. Se o esperar diante do possível já é difícil, você imagina esperar diante do impossível. Eu fico imaginando Deus fazendo uma promessa a Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão, puxa vida, tô mulher estéril, como é que eu vou ser? Agora esperar diante do impossível. O que me agrada em Abraão, que ele acreditou. Ele saiu da sua terra, cara, e partiu. Vai para uma terra que eu vou te mostrar e vou fazer de você uma grande nação, cara. Esperar diante do impossível. Esperar diante da improbabilidade. Só que Abraão, durante a caminhada, ele quer apressar o processo. Ele quer apressar o processo. A paciência foi esgotando. Não foi tão resiliente, não foi tão perseverante, não foi tão corajoso. Você vai ver que ele desce para o Egito, ele mente a respeito da mulher dele. Você vê que ele vai para Gerar, ele mente para o outro rei lá, Abimeleque. E quando a gente pensa que o trem estava ruim, ficou mais ruim ainda. Agora, com consentimento da dona Sara, ele vai deitar com a sua serva H e vai adiantar o processo de Deus. O negócio está ficando, nós estamos ficando velho. Esse negócio não vai dar certo. Deus prometeu até agora, não cumpriu. Então o que eu vou fazer? Sara chama ele num cantinho, não deita com a nossa serva, tem um filho com ela e vai ser a nossa descendência. Vai ser nossos herdeiros. Então você vai ver que Abraão, um homem de Deus, não respeitou o processo. Mas preste atenção nisso aqui. Quando ele tinha 99 anos, Deus chegou para ele e falou, cara, tu não está respeitando o processo. Tu não está respeitando o processo. Olha o que ele fala para Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, Abraão, na minha presença e ser perfeito. Eu quero fazer um concerto contigo e te multiplicarei grandissimamente.
Olha para você ver. Aos 99 anos. Eu chego para ele, tu não está respeitando o processo. Cara, eu quero fazer uma aliança contigo. Quero fazer uma aliança contigo. Você vai ser pai de uma grande nação. Sabe o que eu aprendo? Deus está sempre louco para fazer uma aliança com a gente. Ele está sempre com vontade de fazer uma aliança com a gente. Você vai ver, ele fala, seja perfeito e anda na minha presença, Abraão. Porque o homem que anda, a mulher que anda na presença de Deus, Deus vai ter prazer de fazer aliança com você e fazer aliança comigo. Talvez essa noite é uma noite de você fazer uma aliança com Deus. E Deus fazer uma aliança contigo. Foi a partir dessa aliança que Abraão agora tem um filho. Abraão agora começa a fazer as coisas que agradam a Deus. Fazer uma aliança é agradar a Deus. É andar de acordo com a vontade de Deus. E você vai ver que Abraão agora tem um filho. E desse filho saem as 12 tribos. E dessas 12 tribos vem a geração, vem Jesus. Você vai ver que está lá na genealogia. Sabe? Deus é assim. Deus gosta de usar os improváveis para realizar os seus propósitos. Sara seria a mulher mais improvável daquele tempo, para gerar um propósito que estava no coração de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai ver coisas lindas. Deus usando pessoas improváveis para realizar grandes feitos. Você vai ver Davi chegando naquele dia da guerra. Tinha tanta gente mais provável que Davi. Mas Deus quis usar Davi, o mais improvável, para derrotar aquele gigante. Você vai ver também que Gedeão era o menor da casa de seu pai. Sabe? Tinha tanta gente melhor do que ele. Mas Deus vai atrás do mais improvável para derrotar os midianitas. Você vai ver que os discípulos de Jesus tinha gente muito mais preparada do que os discípulos de Jesus. Mas Jesus vai na Galileia e busca os mais improváveis. E através desses improváveis, Deus faz coisas extraordinárias. Talvez nessa noite você se sinta improvável diante daquilo que Deus colocou na sua vida, na sua família. Mas eu quero dizer para você que Deus continua usando os improváveis. Deus continua usando os improváveis para gerar algo para Ele, para gerar algo para o reino. Ele continua usando os improváveis. Olha que interessante. Lembra de Ana? Ana, tudo o que ela queria era ter um filho. Era o sonho de Ana ter um filho. Mas Ana não podia ter filho. Ela era uma mulher improvável. Não podia ter filho. E durante anos, Ana começou a questionar com Deus a respeito dessa circunstância, dessa situação. E eu imagino que Ana, no decorrer da sua história, no decorrer da sua vida, quantas vezes ela gritou para Deus: Senhor, por que Penina tem e eu não tenho?
que que ela gera e eu não gero? E todas as vezes eu acredito que ela clamava, chorando, gritando para Deus. Quantas lágrimas! E muitas das vezes que a gente é assim também. Às vezes a gente ora e Deus parece que não ouve. A gente ora, a gente clama e parece que o céu está de bronze. Quantas vezes orei pelo meu milagre? Sabe? Quantas vezes Ana, envergonhada. Outro dia o pastor Paulo pregou aqui. Eu falei, cara, passou um filme na minha cabeça. Sabe? Ele falando que Jesus mandou ele ir lá pescar e pegar o peixe para devolver o imposto lá para o Império Romano. E ele falando que, de repente, aquelas pessoas via Pedro, era um cara empresário, ele tinha uma cooperativa de peixe, pescava de rede, e de repente as pessoas começaram a ver ele com aquela varinha nas costas para ir pegar um peixe. Eu falei, puxa vida, o cara era empresário e agora está com a varinha nas costas. Sabe? Quantas vezes eu estava naquele lugar que eu morava e eu me sentia assim, com a varinha nas costas, envergonhado, sabe? Envergonhado, querendo viver o meu milagre. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem restaurado a minha casa, a minha família, meus negócios, minha vida espiritual, sabe? Deus sabe o quanto eu já gritei para Ele. Deus sabe o quanto eu já clamei para Ele. E Deus tem visto o teu clamor. Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem visto as tuas lágrimas. Tem visto. Só que nós precisamos entender uma coisa. Sabe? O que eu estou querendo gerar, será que vai beneficiar o reino? Será que vai beneficiar o nosso próximo? Eu aprendi uma coisa incrível com Ana. Ana queria um filho. Justamente num momento que Deus queria um profeta. Justamente no momento que Deus queria um profeta. Porque o profeta da atualidade estava corrompido. E Deus não tem dificuldade em esperar. Sabe? Nós temos. Ana, então, meu irmão, faz uma aliança com Deus. Faz uma aliança com Deus. O que eu estou gerando é para o Senhor. É para o Senhor. É para o seu reino. Sabe? Nós precisamos entender isso. O que você está gerando, será que é por benefício do reino? Quando eu falo de reino, eu falo do seu próximo, da sua família, sabe? Ana queria um filho justamente no momento que Deus queria um profeta. Quem sabe aquilo que você está querendo, Deus já tem algo definido para ele. Deus já tem algo definido para esse propósito que está aí no seu coração. É noite de você, é noite de eu fazer uma aliança com Ele. Pai, o que eu estou gerando, o que eu vou gerar é em prol do seu reino. O que eu vou gerar, Pai, é para o benefício do Senhor. Seja o que você quer gerar, quer um filho,
gere para o reino. Quer um trabalho? Gera para o reino. Quer cantar? Canta para o reino. Quer pregar? Prega para o reino. Quer adorar? Adora para o reino. Quer consagrar sua família? Consagra para o reino. É para o reino. Propósito pode ser doloroso, vergonhoso. Mas se for para o reino, vai acontecer, vai cumprir. Deus não tinha pressa de esperar um profeta. Vai gerar, vou esperar crescer. E vou usar ele para a honra e glória do meu reino. Aquilo que você está gerando, não importa o tempo que vai durar para crescer, mas que seja para o reino. Seja para o reino. Seja filho, seja trabalho, seja qualquer coisa, mas seja para o reino. Não importa o tempo que vai levar para crescer. Está vendo? Seja para o reino, Luana. Para o reino. E tu vai ver a glória de Deus entrar dentro da sua casa. Consagra para o reino, Luana. Consagra para o reino. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Deus? Que as dificuldades que muitas das vezes nós enfrentamos são oportunidades que Deus nos dá para gerar algo para Ele. As dificuldades que nós vivemos. Eu lembro quando eu estava lá no Rio. Eu sempre gosto de falar disso, porque eu quero glorificar o nome de Deus. As dificuldades que Deus coloca no caminho da gente são para gerar algo para Ele. E eu lembro que eu cheguei lá, em pedaço. E Deus coloca um desejo no meu coração de abrir um ponto de culto dentro da obra que eu trabalhava. Foi nos momentos mais secos naquele lugar que Deus fez coisas grandes naquele lugar. Foi nos dias mais secos da minha vida que Deus pôde demonstrar sua glória. E eu sempre perguntava para Ele, por que o Senhor faz na vida deles e não faz na minha? E eu fui descobrindo que eu precisava respeitar o processo para viver o propósito que Ele tinha para mim. Ele não tinha problema de me usar com vergonha. Ele não tinha problema de me usar eu devendo às pessoas. Ele não tinha problema de usar eu cabisbaixo. Não, ele não tinha problema comigo com isso. Mas quando eu abri a boca, eu podia ver a glória de Deus estampada no rosto das pessoas. Eu podia ver pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, pessoas aceitando Jesus. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais vergonhosos da minha vida, Deus não tem problema em usar você, mesmo envergonhado. Deus não tem problema de usar você mesmo endividado. Ele não tem problema com isso. Ele quer saber se você pode ser usado mesmo passando pelo processo. E às vezes ele submete a nós a esses testes. Eu sempre falava com ele, eu não vou desistir do Senhor. Eu posso não conseguir pagar minhas contas. Eu posso continuar andando envergonhado.
Mas eu quero te honrar. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés, aonde eu abrir a minha boca, eu quero falar do seu amor, mesmo endividado, mesmo envergonhado, eu quero continuar falando de ti. Eu quero. O que Deus quer que você entenda nessa noite, não importa a circunstância que você está vivendo, você pode falar do amor dele da mesma maneira. Ele vai te honrar. Ele vai restaurar sua casa, seu casamento, sua família, a sua vida espiritual. É necessário que você passe pelo processo. Outro dia o irmão Marconi, ele falou uma frase aqui que eu nunca esqueci. Essa frase ficou no meu coração. Tudo que Deus faz é bom, mas tudo que Ele permite é necessário. Tudo que Ele faz é bom, mas o que Ele permite é necessário. É necessário para te honrar. É necessário para honrar o nome dEle. É necessário. Mesmo com essa ferida que está aí dentro, mesmo com essa decepção que está aí dentro, com essa frustração que está aí dentro, continue falando dele, continue honrando ele, continue falando do amor dele. Esse é o processo que ele confiou a você. É o processo que ele confiou a você para saber se você honra o nome dele. É necessário. É necessário. Deus está em busca, gente, quem possa gerar algo para o reino. Deus está em busca. Continue orando. Continue clamando. Mesmo que for debaixo de lágrima. Mas gere alguma coisa para o reino de Deus. Gere alguma coisa para o reino. Reina. É necessário. Se a gente tiver essa mente, se a gente tiver esse cuidado, você vai ver que Deus, Ele vai realizar os seus propósitos na sua vida. Que você possa meditar nessa palavra. Saia daqui hoje gerando, na certeza que você está gerando para o Senhor. E tu vai viver o teu milagre. Tu vai viver o teu milagre. Saia daqui hoje convicto. Vou gerar para o Senhor. Vou gerar para o reino. Vou gerar para o reino. E vai ser cumprido os propósitos do nome de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Vai ser cumprido no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Essa palavra que o Senhor tinha para você nessa noite. E te falo uma coisa. Eu sei que Deus tem algo com essa palavra. Eu ia pregar Isaías 40 aqui hoje. Falei com o André, falei com o pastor. Mas essa madrugada eu acordei com essa mensagem na cabeça. E de manhã eu falei assim, confirma, Senhor, se for do Senhor. E quando eu fui ler um texto, meu irmão, meu devocional, eu me deparei com Salmos 27:14. Foi essa palavra. Eu gosto de fazer essa coisa com Deus. Confirma, Senhor. Se Deus não falou com ninguém aqui, eu tenho certeza que Ele falou com alguém que está em casa.
Se Deus não falou com ninguém em casa, eu tenho certeza que falou com alguém aqui. Sabe? Saia daqui gerando nesta noite. Saia daqui gerando em prol do reino de Deus. E tu vai viver milagre no nome de Jesus. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, graças te dou, Senhor, por estar aqui nesta noite para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui gerando nesta noite para o teu reino, Pai. Pai querido, consagramos nossas vidas a Ti. Fazemos uma aliança nesta noite contigo, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Pai. Renova, Senhor, os sonhos, Senhor. Renova, Senhor, a fé, meu Pai. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, no nome de Jesus, estar cuidando de cada um, Pai, de maneira muito especial. Pai, muito obrigado por esse momento na tua casa, te adorando e te exaltando. Fica conosco, Pai, nos abençoa no nome de Jesus. Amém.